No vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo, botão por botão, como você vai fazer para fazer o seu primeiro investimento com pouco, mas muito pouco dinheiro. Então, nesse vídeo aqui você vai aprender a investir e comprar uma ação com apenas R$ 8, tá? Então, vem comigo. Então, olha só, antes de eu iniciar, te mostrar como você vai fazer a sua compra do seu ativo, investir, comprar uma ação aí, eu quero trazer primeiro alguns pontos mais, não vou falar teórico, mas que você tenha conhecimento. Então, a gente vai estar comprando uma ação, um ativo aí, e eu vou te explicar um pouco o que é esse ativo, como ele funciona, se ele é pontos positivos sobre ele, pontos negativos, antes de a gente ir lá na corretora, ir lá no home broker para a gente comprar essa ação, tá? Então, vem comigo aqui. Então vamos lá, ó. Para você iniciar, vamos dizer assim, o que você precisa saber antes de comprar uma ação? Então eu trouxe alguns pontos aqui, o que você precisa saber antes de comprar uma ação. Eu não vou falar de uma forma detalhada como funciona cada um, mas você precisa saber qual é o seu perfil de investidor, né? Como você se comporta mediante ao mundo dos investimentos, vamos dizer assim. Como funciona o home broker, se ele é confiável ou não, e como abrir uma conta em uma corretora de valores. E o que eu vou falar mais desse vídeo aqui, que eu vou detalhar mais, te ensinar mesmo nesse vídeo, é como investir em ações com pouco dinheiro, tá? Então, você quer saber, quer aprender sobre esses pontos, perfil do seu perfil de investidor, como funciona o home broker, se ele é confiável, o que é uma corretora e como abrir uma conta, abrir uma conta em uma corretora de valores, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Termina esses pontos, aí você vai maratonando cada aula para você fazer, ter o conhecimento do contexto de um todo aqui, tá bom? Então, vamos partir do ponto aqui, como você investir aí pouco dinheiro. Igual eu falei, com R$ 8 você vai comprar uma ação hoje para você vai se tornar um milionário com isso, mas você vai ter um conhecimento de como fazer e como não fazer na hora de comprar uma ação. Beleza? Então, o primeiro momento aqui, vamos entender o que é uma ação CSAN3. Então, basicamente, você tem que saber, quando você vai comprar uma ação, vamos dizer assim, essa ação aqui é da Cosan, então você não vai achar lá no home broker Petrobras, você vai achar por sigla, igual está aqui, tá? Então, a CSAN3 é um código de negociações das ações ordinárias da COSAN SA, da Bolsa de Valores Brasileira, a B3, né? Então, igual eu estava trazendo para você. Então, quando você for comprar qualquer ativo, qualquer ação, qualquer fundo imobiliário, enfim, é a sigla que você tem que descobrir, que você tem que saber para na hora de comprar o seu ativo lá, tá bom? A gente vai ver isso lá na prática depois. E o que seria? Vamos partir do outro ponto aqui. A Cosan SA é uma empresa que controla outras empresas. Ela atua em diversos setores considerados essenciais para o desenvolvimento do Brasil. Então, ela é uma empresa aí que controla outras empresas e ela tem um know-how, vamos dizer assim, como que eu posso dizer, um ponto bem interessante aqui no Brasil, tá? Então, eu vou trazer alguns pontos para você aqui quais empresas que a Cosan ela está atuando aqui. Então, a Raízen é uma gigante na produção de açúcar e etanol. A, deixa eu tirar esse ponto aqui. A Rumo, que é focada em logística e ferroviária. A Copagaz, em energia, atua na distribuição de gás natural. A Moove, que é a empresa de lubrificantes. E a Radar, que atua no agronegócio, principalmente na gestão de terras. Então, basicamente, está comprando uma ação da Cosan, né? E praticamente ela trabalha, ela atua controlando essas empresas, tá? Então, ela controla todas essas empresas aqui no desenvolvimento aqui do Brasil, tá? Então, só para você entender que você vai estar comprando nesse momento, tá? Então, basicamente, ao comprar uma ação CSAN3, você está tornando um pequeno sócio da Cosan e indiretamente de todas essas empresas que ela controla, entendeu? Então, esse é o ponto. Você comprou, você tem uma fatia ali, vamos dizer assim, de sociedade com a Cosan e indiretamente com uma Moove, a Radar, a Raízen.
E agora eu vou trazer para você alguns pontos negativos e pontos positivos da, desse ativo, dessa ação, tá? Então, pontos negativos, olha só. Alta alavancagem de dívida. A Cosan, por realizar muitos investimentos e aquisições, possui um nível de dívida considerável e se torna sensível à taxa de juros. Impacto no cenário macroeconômico. As condições econômicas gerais do país, inflações, crescimento do PIB, a taxa de juros, podem afetar diretamente o desempenho das empresas do Grupo Cosan, especialmente as mais expostas ao consumo de investimento. Então, quando você compra uma ação, ela tem um alto índice aí de volatilidade, muito diferente de uma renda fixa e tal. Então, esses são alguns pontos aqui negativos. Então, hoje, a Cosan está com um valor bem baixo aí, igual eu te falei, de R$ 8, e a tendência dela é aumentar, tá? Porém, ela tem essa volatilidade. E é muito interessante que você comece nesse valor menor, principalmente se for iniciante, para você entender o mercado. Então, de repente, comprei um ativo ali de R$ 8, ele deu aquela queda, você não vai estar perdendo muito dinheiro, né? E se você estiver ganhando, vamos dizer, você não vai ganhar muito dinheiro, mas você vai entender, sentir até como você se comporta com isso, mediante a ganha e perca, tá? E agora vamos para os pontos aqui positivos, tá? Então, olha só. Diversificação de negócio, a Cosan não depende de um único setor. Sua atuação em agronegócio, energia, logística e gás natural confere uma certa resiliência à empresa, pois o bom desempenho de um setor pode compensar abaixo do outro. Então, como a gente viu lá, ela atua em vários negócios aí. Tem a Raízen, a Rumo, a empresa da Copar. Então, basicamente, uma pode estar em alta, a outra em baixa, de repente tem duas ali em alta, tem três em baixa. Então, uma vai compensando a outra, entendeu? Então, muitas vezes, é, a, a diversificação acaba ajudando nesse ponto, tá? E potencial de valorização. Algumas analistas veem a CS, a M3, a Cosan, como um potencial de valorização, considerando seu portfólio de ativos, né? Então, alguns especialistas veem aí esse aumento aí no ativo aí da Cosan. Então, nesse primeiro momento, eu trouxe para você alguns pontos mais teóricos, vamos dizer assim, para você entender o ativo que você vai estar comprando lá no Home Broker agora. E eu quero muito, se já fez sentido tudo isso para você, que você curte, que você comente, se inscreva no canal aqui para que conteúdos como esse possa te ajudar ainda mais quando toda segunda-feira a gente está colocando conteúdo novo no canal, tá? E você seja lembrado para conteúdos como esse para te ajudar a investir melhor, a se organizar melhor na sua vida financeira, tá? Agora vamos para o home broker fazer seu investimento. Então, essa é a famosa tela do home broker, tá? Eu vou explicar ela bem um pouquinho, bem rapidinho aqui, tá? Para a gente fazer o nosso investimento, para a gente comprar uma ação aí. Então, aqui em cima, pode ver, ela aparece o saldo que você tem já disponível para fazer o investimento. Então, eu tenho R$ 8 aqui e 90 centavos, que a gente vai estar comprando aqui, né? E aqui, ó, seria as cotações, né? E eu estou fazendo, comprando essa ação fora do horário de pregão, então fora do horário do mercado, não está aberto, então ele vai ficar agendado ali na hora que abrir o mercado, ele já vai concluir minha, a minha solicitação de compra, né? Então, muitas vezes no dia a dia isso aqui fica movimentando tudo as cotações. Então, aqui é umas ordens. Então, na hora que eu comprar a minha ação, o meu ativo, ele vai estar aparecendo aqui no status de aguardando, vamos dizer assim. Aqui é custódia, onde é os ativos que eu tenho, né? E notícias aqui que aparecem sobre o ativos, o mercado e tal, enfim. Aqui, cada quadrante desse é para você estar comprando aí as ações. Então, aqui tem vender, aqui comprar, quando você quer vender um ativo que você já tem, você vem aqui, quando você quer comprar um é onde a gente vai utilizar, e que basicamente é algum histórico que vai colocando aqui, vai aparecendo cada transação, cada ação que você vai fazendo, tá? Então agora vamos lá para a gente fazer o investimento, para a gente comprar uma ação. Então, para eu comprar uma ação, lembra que eu tinha comentado lá no começo do vídeo que a gente tinha que procurar a sigla? Então a gente sabe qual aí é a sigla que a gente vai estar usando, né? Então, basicamente, a gente vem aqui, né, e digita a sigla que eu tinha comentado lá, CSA,
N3, que é a sigla da COSAN. Então, vem aqui, pode ver que já está até aparecendo aqui, ó, ela fechou, acredito que fechou em 0,41%, e eu venho aqui em comprar. Então, aqui ela vai aparecer o nome do ativo, a quantidade. Aí, muitas vezes, tem alguns ativos que ele vende em lote, você não consegue comprar uma unidade. De repente, o mínimo é 100 unidades, 20 unidades, 30 unidades. Por isso que talvez você não consiga finalizar. Aí tem que prestar atenção bem nesse detalhe, qual é o limite, o lote mínimo, vamos dizer assim. Então, por menos de R$ 8, você vai estar comprando uma ação, ó, tá R$ 7,31 nesse momento. Então, aqui é o preço, né? E aqui a validade. O que seria a validade? Seria, vamos supor que a gente tivesse no horário pegando no horário do mercado, vou para essa ação no período da manhã, então até o final do dia ele ia manter essa ação, aí finalizando, encerrando, fechando o mercado, ele já ia vender automaticamente essa ação. Então eu vou colocar aqui até eu cancelar. Então até eu pegar e não entrar aqui em vender essa ação, ele vai continuar sendo mínimo, tá? E depois aqui você vem e coloca a sua assinatura eletrônica. Feito isso, você coloca enviar ordem. Aqui, confirmar o envio da ordem de compra de um CSAN3F a 731 por unidade. Então, coloca sim. Então, é muito bom você ler essa parte, porque de repente você inverte, pode estar aqui, confirmar o envio de venda, vamos dizer assim, que em vez de você tem um ativo já, em vez de, você está querendo comprar mais, só que às vezes você aperta lá para vender, né? Então, acaba se confundindo. Então, principalmente quando você tem ativo, é muito bom você ler a transição que está sendo feita, tá bom? Sim, sua ordem foi agendada com sucesso. Atenção, ordens enviadas após o fechamento do mercado ficarão como agendadas. Confirme o envio no próximo dia útil através do histórico de ordens. Então, basicamente, já comprei, eu já estou investindo aqui, ó, já está aparecendo aqui, ó. Então, aqui ele já aparece ó, o nome do ativo, o preço, a quantidade disponível, a validade e tal, e o status de agendados. No próximo dia útil, ele já vai finalizar essa transação e eu já vou ter esse ativo aí da COSAN na, na minha carteira, vamos dizer assim. E basicamente esse é o começo, tá? Então você não vai ficar nem mais rico, nem mais pobre com esse investimento aqui de R$ 7,31. Isso é muito bom para você ter uma noção de como funciona, quais são os pontos, onde eu tenho que clicar, onde eu tenho que ir, o que é o home broker. Tem uma aula que eu já falei que tem um link aqui embaixo aqui, explicando como funciona mais aqui o home broker, como se inscrever numa corretora. E é muito bom que você tenha, né, se organize bem para ter um dinheiro maior para investir, para aplicar. E falando nisso, eu acho muito interessante que eu tenho um treinamento, tá, de organização financeira que se chama o Emergência Zero, onde você aprende a como organizar o seu dia a dia, o seu mês, as suas finanças, para você construir a sua reserva de emergência. Então, lá eu ensino passo a passo, te trago bastante conteúdos para você organizar sua mente, organizar o seu dia, organizar o seu dinheiro para construir uma reserva de emergência e ter uma tranquilidade financeira. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira aprofundar um pouco mais. Eu vou ensinar o passo a passo você aplicar investimento, tá? E você construir a sua reserva de emergência organizando a sua vida financeira, tá bom? Então, eu vejo você num outro vídeo ou dentro do treinamento lá, tá? Até mais.